Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos. A gente vai ler alguns versículos para entender como que ele pegou o reinado. Ele não foi o primeiro rei de Israel, já tinham passado vários reis. Na verdade ele era rei de Judá, o reino já havia se dividido. E quando ele assumiu o reinado, ele pegou um reinado falido, tanto economicamente falando, como espiritualmente falando. Porque os reis antes dele, em especial o seu pai, fechou a porta do templo. Então os reis antes dele, preste atenção, estabeleceram um novo normal para Judá. Eles não iam mais ao templo, as portas do templo estavam fechadas durante anos. Se fechar essa igreja durante anos, como é que ela vai ficar? Suja, que mais? Em ruínas, vai quebrar um monte de coisa, porque não vai ter manutenção, vai estar abandonada, empoeirada. Foram anos que o templo ficou fechado. Eles fecharam as portas do templo e abriram portas que não eram para serem sido abertas. Eles começaram a praticar idolatria, a apresentar sacrifícios para outros deuses. Eles fecharam as portas certas e abriram portas erradas. E tem gente assim, que ela abre portas na vida dela que ela não deveria abrir. Tem homens que abriram portas que não deveriam abrir. Começaram a flertar com uma mulher. Ele é casado, mas ele abriu a porta de dar uma piscadinha, de conversar coisas que ele sabe que não é para conversar, que ela sabe que não é para conversar, mas abriu. Não é que escancarou a porta, abriu só um pouquinho, mas abriu. Tem gente que abre a porta de coisas na internet que não deveriam ser abertas. Ela tem um comportamento na internet diferente do comportamento que ela tem no dia a dia, porque ela abriu uma porta que não é para abrir. Há pessoas que abrem portas dentro de si, portas do passado, ficam lamentando o passado, ficam lembrando das coisas lá que deveriam ter ficado para trás. São portas da dúvida, portas do medo, portas de lamentos. Ah, por que não é assim? Ah, por que não poderia ser assado? Portas que não eram para ser abertas. Então Ezequias pegou um reinado falido espiritualmente. A gente vai ler com calma esses versículos para você entender como estava e o que ele decidiu fazer. Ele fez diferente. Porque vida com Deus não é o que eu falo. Vida com Deus são as decisões que eu tomo. Amém? E algumas decisões têm que ser radicais. Vida com Deus não é o que eu falo. Qualquer um pode falar que é de Deus. Qualquer um pode falar que ama Jesus, que o deseja mais do que tudo. Mas não é o que eu falo, é o que eu faço. As atitudes não mentem. Vamos ler, capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja que a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta certa, a porta da comunhão com Deus. Que de manhã você possa todos os dias abrir essa porta, amém? Ao invés de pegar celular e ver notícia, abre a porta da comunhão com Deus, ore, leia um versículo, medite, acorda pela manhã com a porta certa. Versículo 4, o que ele fez? Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou na praça ocidental. Não tinha mais o ofício de sacerdote, os levitas estavam espalhados. Você imagina, não tinha mais pastor, não tinha mais obreiro. Os reis que vieram antes acabaram com a igreja. Tenta entender isso. Quem veio antes foi fechando um monte de porta que não era para fechar. Acabou com a igreja.
Olha o que ele fez, ele chamou os levitas, chamou o sacerdote, e olha o que ele falou, versículo 5, ouvi-me, ó levitas, leia alto, santificai-vos amanhã, santificai-vos semana que vem, santificai-vos algum dia, não, santificai-vos quando? Agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus de Israel. Olha só, ele está dizendo, vamos voltar a fazer o que os nossos pais abandonaram, vamos abrir as portas que eles fecharam. Seja prático na sua fé. Ezequias não ficou com discurso, ele reuniu todo mundo e falou, a partir de hoje vai ser assim, a porta que estava fechada, a gente vai abrir, e as portas erradas que se abriram, então vamos fechar. Avivamento não é sentimento, avivamento são atitudes que promovem a ação do Espírito Santo. É quando você ora mais e não menos, é quando você jejua mais e não menos, é quando você evangeliza mais e não menos, é quando você lê mais a Bíblia e não menos, é quando você abre essas portas que o tempo às vezes faz você fechar. Aí fica normal. Tem gente que para ela já é normal vir menos na igreja, ela fica uma semana sem orar, e é normal, era normal. Você imagina Acás, que era o pai de Ezequias, reinou 16 anos, em 16 anos, a igreja ficou fechada, e ninguém fez nada. Que você não espere as ruínas chegarem para tomar uma atitude, faça o quanto antes, que a gente vive num mundo que está mal, ou não? Não faça concessões que você sabe que não deve fazer. O errado é errado, não normalize o errado. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e mulheres, e por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos o quê? Uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor e a sua ira. Ele entendeu o seguinte agora. Isso foi o primeiro ato que ele fez. O primeiro mês, o primeiro ano, ele consertou o que tinha que ser consertado. Ele não deixou para depois. Tem muita gente na igreja que ela sabe que ela tem que acertar a vida dela com Deus, que ela tem que voltar a evangelizar. Tem gente que fechou a porta da evangelização, fechou, e ela sabe que ela tem que abrir essa porta. Antigamente no trabalho ela evangelizava, ela falava de Jesus para os outros, sempre tinha um folhetinho, um jornalzinho, ela fazia questão de evangelizar. Tinha o dia que ela evangelizava, domingo ela chegava cedo, e ia embora da igreja à noite, cansada, mas feliz. Hoje não, ela fechou essa porta, Quando tinha vigílias, reuniões, estava em todas, ela fechou essa porta, e ela sabe que tem que reparar, mas vai deixando para depois. Uma hora eu mudo, uma hora eu me conserto, uma hora eu me reparo. Não, foi a primeira coisa que ele fez. Ele não pensou em fazer uma aliança política, ele não pensou em resolver o problema financeiro primeiro, que era grande. Ele se preocupou primeiro em fechar a porta errada que estava aberta e abrir a porta fechada que precisava ser aberta. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? O primeiro ato dele foi esse. Olha o que aconteceu. Eu não vou ler tudo, você pode ler tudo, eu até te aconselho a ler tudo em casa, mas vai para o versículo
vai para o versículo 32. Porque ele chamou todos os sacerdotes, levitas, para fazer um grande sacrifício a Deus. Ele juntou os utensílios, ele consertou tudo. Mas olha o que diz aqui, que legal. Versículo 32. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Leia alto. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para santificarem do que os sacerdotes, só para você entender. Quando Ezequias trouxe essa palavra, o povo abraçou. Eles estavam com sede de buscar a Deus. E começaram a buscar, e trouxeram as suas ofertas. Só quem podia preparar o sacrifício era o sacerdote. Mas era tanto sacrifício, era tanta oferta, que a quantidade de sacerdote não era suficiente. Você imagina, tinha pouco pastor. Você imagina que uma multidão queira se batizar nas águas e só tem 2 batizando. É mais ou menos isso. Todo mundo quis passar por essa porta, buscar a Deus. Estavam com sede. Quem está com sede de Deus? Não, esse eu aí é só a misericórdia. Quem está com sede de Deus? Então, quando a gente buscar agora, não faz aquela oração, sabe, preguiçosa. Tem gente que às vezes na hora da oração ela se debruça na cadeira, se debruça no altar. Às vezes ajoelha para orar, está com sono e dorme. Então não ajoelha se você está com sono. Busca com sede, fala: Deus, eu te quero. Aproveita cada minuto, abre a porta do esforço para buscar a Deus. Amém? Foi o que eles fizeram. E olha o que aconteceu. Versículo 35. Houve também holocausto em abundância, com gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de libação para o holocausto. Leia alto agora. Leia bem alto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Foi restabelecida a chama da primeira fé. Foi restabelecida a chama do primeiro amor. Foi restabelecida. Porque durante muito tempo eles deram lugar ao diabo. E ali eles decidiram fechar essa porta. Não é o que está escrito? Põe aí, Efésios. Eu vou colocar no telão, você pode ler comigo. Por favor. Leia alto. Precisa interpretar? Não deis lugar ao diabo. Não, bispo, mas eu não dou lugar ao diabo, não. Dar lugar ao diabo não é puxar uma cadeira para ele sentar. Dar lugar ao diabo é você permitir, por exemplo, que o tempo que era para ser de Deus, você gaste com outra coisa. Dar lugar ao diabo é abrir essas portas, são essas portas que não devem ser abertas. Portas, às vezes, que estão no pensamento, que ninguém vê, mas que você abre. E para fechar, põe o texto de Apocalipse. Olha que coisa forte isso aqui. E eu queria que você pensasse comigo um pouquinho. Isso aqui é Jesus falando para uma das 7 igrejas. Eis que estou aonde? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Significa que tem igrejas ou pessoas na igreja que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, esperando alguém abrir. A porta da mentira a pessoa abre com a maior facilidade. A porta da murmuração ela abre com a maior facilidade. Mas a porta da verdade, a porta, sabe, de lutar contra o mal,